Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês Rafael Varenga, como eu já havia prometido, né, que ele viria fazer não uma participação, muitas, né? Eu espero que hoje seja uma estreia do Rafael aqui no meu quintal, né, pra gente conversar e também contar com a participação de vocês, preenchendo o linkzinho que eu vou deixar aqui embaixo, sugerindo alguns temas pra gente tratar aqui, né? Então, o Rafael, ele é formado em filosofia, dá aula no mesmo lugar que eu, nós dividimos, né, o nosso espaço de trabalho e tenho a sorte, né, de fazer dobradinha com ele todo ano, então assim, eu tô entrando, o Rafael tá saindo e aí a gente se encontra nos corredores, bate um papo na sala dos professores, a gente vai mantendo esse contato, assim, foi um grande presente. Eu fui professora de filosofia da escola, eu era a única, anos, de repente chegou o Rafael para fazer essa dobradinha e foi muito bacana, né? E a gente trouxe essa amizade também aqui pro lado de fora. Então vou apresentar para vocês, espero que vocês gostem da participação dele. Olá pessoal, não sei se boa tarde, bom dia ou boa noite, mas seja o que for que seja bom, né? E que seja realmente um começo para a gente se encontrar por aqui, para a gente poder trocar reflexões, perguntas e respostas, né? Não necessariamente trazendo verdades, mas trazendo a possibilidade de uma conversa, que acredito que seja o nosso grande intuito, né? De fazer essa troca, de ter esse contato. Né, de conversar sobre questões filosóficas, sobre questões que nos incomodam e sobre questões que principalmente a gente queira ter alguém para conversar. Que, né, acho que né? Então vamos meio que traduzir a filosofia, né? Como é que a filosofia pode ser inserida no dia a dia? É porque nós dois concordamos que a filosofia, assim, muito elitizada dentro da academia, né, ela não tem muita serventia. A filosofia tem que estar no dia a dia, ela tem que provocar reflexão em todo mundo, né? E eu estava conversando até com o Rafael, a gente veio batendo um papo assim, uma das coisas que eu acredito até que as pessoas têm um rançozinho de filosofia é exatamente porque elas não foram apresentadas à filosofia de um jeito assim mais espontâneo, né? Mais leve. E aí, por elas não estarem acostumadas a pensar na forma filosófica, é que a filosofia tem esse estranhamento, né? Então fica com essa coisa mais difícil, né? De ser acessada. Mas não é, né? A filosofia é o pensamento, trabalha com a reflexão, né? Tem um instrumento, o pensamento e a reflexão, e assim a gente vai passando os dias, né? Construindo e desconstruindo os conceitos, e quanto mais perguntas, né, a gente puder produzir acerca de determinado assunto, ali está marcada a nossa compreensão, né? É possível daquele fato, porque quando você não sabe do que se trata, é muito difícil que você venha fazer perguntas. E para a filosofia, o interessante é fazer perguntas. As respostas, né, elas vão ser consequências dessa reflexão, mas a pergunta é o motivador, né, Rafael? Então a filosofia é assim que se faz. Quando a gente se propõe a fazer algo de uma apresentação filosófica que não seja enquadrada, que não seja uma coisa para poucos, que seja para todos, é importante a gente, acredito que seja importante a gente já colocar questões que não deem à filosofia uma roupagem feia, vamos dizer assim, que deem uma roupa mais bonitinha, né? Mais bonita. A filosofia, o questionamento, o perguntar, o querer saber, parece ser uma coisa chata, uma coisa de gente chata, né? A pessoa que pergunta muito. Mas por que não? Por que é uma coisa de gente chata? De onde que isso veio? De onde que isso vem? Como que isso foi inventado, fabricado, né? Por que a filosofia esteve tanto tempo distante das escolas, por exemplo? Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu não tive filosofia no ensino médio, né? Quando eu fiz o ensino médio, estava naquela época da filosofia no exílio, né? Você já tinha recebido a anistia, né? A filosofia já estava, né? Porque o Rafael pouca coisa mais jovem do que eu. Você está com quantos anos, Rafael? 34. Então, eu com 53. Então tá aí a nossa diferença, né? Então essa é uma diferença substancial em termos de caminhar também, né?
Mas também não significa nada assim em termos de qualidade. Ele é muito melhor do que eu, muito melhor, estourando. Então, assim, né, tá aí a prova de que a filosofia, né, não interessa a idade, né? Interessa a disposição, né? E essa coisa da filosofia ter ficado distante durante tanto tempo nos proporcionou, durante o ensino médio, uma formação muito ligada à ciência. Sim. E possivelmente uma formação pouco reflexiva com relação de onde vem aquelas verdades que a ciência traz pra gente. Seja a verdade de uma forma, de uma data, de um acontecimento, seja ele qual for. Então, quando a filosofia, quando o pensar filosófico aparece, mesmo dentro das ciências, né, ele acaba tendo ou ganhando uma fama de mas que coisa chata, por que saber de onde vem, por que saber se alguém fabricou, se é uma verdade ou uma verdade, né? Mas a filosofia está aqui para isso, para desconstruir essas supostas verdades que são quase que sagradas, né? E também porque quando a filosofia começa a perguntar, ela vai tirando você da sua zona de conforto, né? Claro. E aí, qual é a sua defesa? Não fica perguntando não, porque eu vou ter que pensar sobre isso, né? E aí eu vou me deparar com um conceito que eu peguei, mas que não é meu, né? Não construí. Eu somente incorporei aquilo de uma forma muito inconsciente, né? Aquilo foi ficando, e eu nunca pensei a respeito. Então, essa falta de lugar também, essa é uma coisa que a filosofia precisa provocar nas pessoas, né? Sim. Essa angústia, assim, de, nossa, eu acho que eu não sei o que eu penso, de não né? saber. De saber o que pensa, né? Tá sempre na hora, né, Rafael? Claro, o momento ele não é específico. O momento é o momento que qualquer momento, você... né? Eu me recordo agora brevemente de uma introdução, o Deleuze, um filósofo, Gilles Deleuze, um filósofo francês, ele tem um livro famoso, um livro chamado O que é Filosofia? E nesse livro, logo no início, ele faz uma diferenciação entre o sábio oriental, que seria uma figura, ele chama de personagem filosófico, que seria uma figura que detém o saber, que se aproxima até do oráculo, daquela coisa que a gente vê em filme, né? Que é aquela pessoa que você leva a pergunta e ele te diz a verdade. E ele diz assim, quando surge o filósofo enquanto personagem, né, ele surge como uma pessoa que diz, olha, eu não sei se sei, ou eu sei que nada sei. Ou seja, o filósofo ele é um amigo do conhecimento, mas ele não detém, ele não se apropria da verdade, vamos dizer assim. Mesmo porque a verdade, do ponto de vista filosófico, não é a mesma verdade que existe aí, né, no nosso dia a dia. A verdade para a filosofia é outra, né? Existe a verdade. Né? O que é a verdade? Ela é transitória, ela é temporária, ela é circunstancial, né? Como é que é essa verdade? A verdade da ciência não, né? E daí, assim, a filosofia, ela está entre alguns saberes, né? Ela constitui um tipo de forma de conhecer o mundo, né? O que nós temos? A gente tem o mito, né? Que a gente vai construindo, o mito ele vai dar conta daquilo que a nossa capacidade não consegue entender. Como o homem ele precisa, né? O único animal que considera a sua existência como um problema que precisa ser resolvido, né? Porque eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, de onde eu venho. Então ele reflete sobre isso, é o único que precisa significar a sua vida. E quando ele se depara com as impossibilidades, então ele vai criando esses mitos, né? Que vão deixando ele mais ou menos confortável por aqui. Então é uma forma, né, de apropriação e tem uma lógica toda própria, né? O mito ele não é contrariado. É uma espécie de invenção de verdades. Exatamente, né? É fantasiosa, né? A principal característica do mito é ser fantasioso mesmo, né? E aí a gente tem o senso comum, que é esse saber que fica aí, né? Manga com leite mata, né? Claro. Mata? Não mata, porque eu já fiz a experiência, estou aqui gravando o vídeo e o vídeo é real. Eu também não mata. Não mata, e aí vem esses saberes, né? Enfim, aos quilos, né? Como tem senso comum, né? O homem não chora. Você chora, Rafael? Toda uma coisa da superstição. Choro. Não vou chorar agora não, tá? Mas eu choro. Mas ele chora. Então tá, a gente acredita nele, né? Então, aí também tem a arte, né? E a arte, ela traz um saber que é uma relação muito sensível, né? Porque uma é a ideia do artista, o outro é a interpretação do espectador da arte, né? Seja pintura, seja escultura, seja dança, qualquer tipo de arte, né? Então precisa dessa relação sensível, né? Essa relação sujeito-objeto, o sujeito, né? Que produz o conhecimento, né? Do objeto, através do objeto, e o outro que se apropria disso aqui, faz a sua interpretação, né? Então a arte, mais ou menos, ela
se aproxima assim, né, da filosofia. A ciência não, a ciência ela tem um saber muito pontual, né? A gente até acredita na ética da isenção, né, da neutralidade ética da ciência. Mas aí a gente já parte para um terreno que ele, digamos, é filosófico, né? Como se a atividade científica ela produzisse questões, artefatos tecnológicos, por exemplo, mas ela não necessariamente tivesse a obrigação de se preocupar com uma questão ética, com o uso ético daqueles artefatos que são produzidos, né? E aí quando a gente entra nessa questão que a gente pode chamar de, por exemplo, de uma nova fronteira ética, né? Sim. Basta a gente pensar nessa tecnologia que estamos usando agora, essa tecnologia não existia, e aí, como é que a gente pensa sobre o certo e errado a partir disso, desse artefato que é uma produção científica, né? Então a gente já entra num terreno que é filosófico, por mais que a gente tente demarcar essas fronteiras entre a ciência e a filosofia, né? Porque a filosofia, inclusive, é uma relação, né, do sujeito que está conhecendo, né, do objeto a ser conhecido, do objeto conhecedor, ela é uma relação transpessoal, né? Então ela transcende aquele objeto, né? Por isso a metafísica, né? Ao contrário, por exemplo, do mito, né, que ela é suprapessoal, você faz uma relação homem, né, espiritual, ele dialoga, né, com o sagrado, né, e vai criando esse saber, né, mais de uma forma suprapessoal, né? Essa arte não. A arte já é aquela coisa do gosto, né? Então é um saber ali muito restrito, né? Pessoal, né? Chega a ser pessoal, né? O senso comum já é interpessoal, porque vai ali, vai silenciosa, né? A cultura do senso comum, ela vai sendo propagada assim silenciosamente quando você vê que você está repetindo aquele monte de bobagem que você não sabe nem de onde veio. Agora, já a ciência não, é totalmente impessoal, né? E aí quando entra na parte da filosofia, essas fronteiras realmente, né? Até onde vai o mito, até onde é a filosofia, até onde é a arte, né? Adentro da filosofia. Então, assim, esses saberes, eles se encontram, né? Mas se você pensar, eles têm territórios bem demarcados. Eles né? se tocam, né? A filosofia penetra nesses saberes e esses saberes geram, por sua vez, também, eles geram um produto sobre o qual a filosofia promove vamos dizer assim, uma reflexão, né? É claro que eu acredito que a gente tem que ter um cuidado de pensar assim, a gente só pensa filosoficamente, né? Não, a reflexão ela pode vir através, né, de um estudo histórico, de um estudo sociológico, físico, né? A questão é até onde que esse estudo, que essas áreas, né, que elas se colocam apenas como científica e passam a não pensar sobre si mesmos, que eu acho que é uma coisa que a filosofia faz o tempo todo, né? A gente pode pegar um autor que viveu há 1000 anos atrás e achar que ele está morto e enterrado, aí de repente daqui a pouco começa a se estudar esse autor por causa de uma problemática que vai aparecer, que talvez a gente não tenha se tocado para ela. Claro, lógico. E assim, a filosofia, apesar, né, de ter essa coisa assim, esse distanciamento, né, que foi até assim propositalmente benéfico, né, assim, para aquela cultura vigente, lá não pensa, não reflete, né, toma isso aqui, engole isso aqui. Então foi muito bacana que a filosofia fosse esquecida, que ela fosse deixada, né? Mas não, ela precisa causar esse desconforto, né, e esse estranhamento no mundo, né, para você buscar entender. E nesse entendimento, né, quando você treina esse olhar, porque a filosofia é um treinamento que você faz diário, né, Rafael? Não tem como você, assim, quando você pega o jeito de pensar filosófico, você olha para qualquer coisa, você já está pensando, né? Então você já cria perspectivas diferentes. Então, quando a gente se utiliza desse mecanismo, como que a vida fica tão mais cheia de possibilidades, né? E Sócrates diz, né, uma vida que não é analisada é uma vida que não merece ser vivida. Sim. No meu caso, particularmente, um verbo, né, que eu posso tomar dentro da filosofia que me agrada muito e que era um verbo, você tocou no Sócrates, era uma coisa que o Sócrates promovia enquanto comportamento, era a provocação. Né? O que parece é que também é esse verbo de dizer a filosofia enquanto uma atitude provocativa, né? Incomoda, e é por isso que eu no início disse, parece que as pessoas, que algumas pessoas vêm dizer assim, a filosofia é uma coisa chata, mas é exatamente por isso que ela é chata. A chatice não deve ser olhada de uma maneira negativa, mas porque ela é uma provocação. Né? Exatamente. Você gosta das coisas, você tem opções, você escolhe, são opções refletidas? Quase nunca, né? Então a ideia da filosofia é provocar
né, o sujeito à reflexão, Sim. provocar o sujeito a se pensar, a pelo menos levantar o dedo e dizer assim, não gostei disso que você falou. Eu penso diferente. Isso é uma atitude, seria uma atitude filosófica, a atitude de levar o outro a se colocar perante aquilo que ele vê, perante aquilo que chega até ele. Sim. E Platão, ele lidava muito com isso, ele dava o nome da dialética, né, que era através da doxa, né, que era a opinião. Ele acreditava que o conhecimento podia ser atingido através do choque das ideias, né, e das opiniões, né? Então, por que você não acredita? Então, ele ia depurando aquilo, né? Através, depois Hegel vai falar de tese, síntese e antítese, né? Que mais ou menos é essa dialética, né? É o choque dos opostos ali que vai... A filosofia sempre trabalha com o oposto, né? Vem desde Heráclito, né? Né? Heráclito, enquanto essa coisa de pensar nos opostos, né? Enquanto um pré-socrático, ele já traz essa ideia que de alguma forma coloca dentro da filosofia pré-socrática, né? Ele e Parmênides, né? Que são nomes que parecem palavrões a princípio, né? Mas eles de alguma forma eles marcam terreno dentro da história da filosofia, né? O Parmênides enquanto um sujeito mais metafísico, vamos dizer assim, né? E o Heráclito enquanto aquele pensador da dialética, né? Porque o Parmênides, ele é até o precursor da lógica também, né? Mas ele vai pensar, ele é muito da continuidade, né? O Heráclito, ele é o choque ali dos opostos, movimentando a realidade visível, né? Aquilo que você pode perceber, né? E Parmênides não se interessava muito por aquilo que você pode perceber. Então, se você pegar a ideia dos dois, a filosofia é isso aqui, né? Sim. Você tem isso aqui que você pode perceber, mas como que você pode mudar, entendendo como é que é a essência e como é que ela vai nessa transitoriedade dela, né? Essas mudanças que não são perspectíveis, mas assim, elas não são aliás, a palavra não é essa não. Essas mudanças, né, que não são perceptíveis, né, a olho nu, mas que elas acontecem a todo momento e que modificam a realidade que a gente consegue perceber, né? No final das contas, assim, não é uma cisão, né, de um pensamento. Heráclito e Parmênides ficava aquele jogo, né, eles, na verdade, eles podem ser até combinados e ser vistos dessa forma para você entender a realidade. Eu não sei, eu vou deixar aqui uma dica, eu não sei se eu peço para ela antes, mas tem um livro que é a Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein. É um livro do professor Danilo Marcondes. E é um livro muito bacana. Aqui ela vai mostrar a capa para vocês daqui a pouco. É um livro muito bacana porque ele é introdutório à história da filosofia e é um livro que apresenta com uma linguagem atraente, uma linguagem sedutora, né? Essas questões segundo a qual, de acordo com as quais nós estamos demarcando essa conversa inicial, né? Quando o professor Danilo Marcondes ele toma esse livro, Iniciação à História da Filosofia, o que ele vai fazer é tentar passear por mais de 2.000 anos de filosofia. Ela vai achar depois... Vou achar, vou colocar isso. Aqui. Que são dois, tem os textos filosóficos e tem um de capa vermelha e um de capa azul. Você pode procurar os dois que são maravilhosos. Que é muito bacana e ajuda para dar esse passeio pela história da filosofia. Sim. Né? Demarcando esses pensamentos. É bem bacana. Bom, mas isso aqui é o nosso papo introdutório, né? Então, vai ter outros encontros, né? Então, a gente para por aqui. Vamos esperar o seu joinha aqui assina o canal. Você já assinou o canal? Eu já assinei o canal. Assinou o canal, que agora também ele faz parte, né? Então tem que assinar o canal. Você deixa aqui sua opinião, deixa sua pergunta, preenche o formulário. E aí a gente vai trazer os assuntos que são do seu interesse, né? A gente espera ter sugestões, perguntas, respostas para algumas questões que você achou, por acaso, que já tenham sido colocadas aqui. Sim. Mas o mais importante é que a gente tenha o diálogo e que a gente venha se provocar, vamos dizer assim. Exatamente. Então, muito obrigado. Se você puder, então, compartilhar, é muito importante que você faça isso, para que a gente possa continuar produzindo, né, conteúdo aqui para o YouTube. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Um abraço.